Glória a Deus. Você possa abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Hoje, um culto voltado mais à obra missionária. Lembrando que nosso irmão Hugo, no mês de abril, está no Paraná, vai estar no Paraná visitando e vai estar conosco numa quarta-feira, né? E até numa 26, né? Numa quarta-feira tem a pessoa, mas por que quarta-feira e não domingo? Porque o missionário Hugo, ele vem mais para o Paraná e outros estados para levantar parceiros, fazer parceria para ajudar no projeto missionário. E nós já somos parceiros há alguns anos com ele. Então nós fizemos uma escala desde Londrina e região, que ele não visitou ainda, para arrumar mais parceiro, para ter um pouco mais de tranquilidade no trabalhar ali em Juazeiro do Norte. Mas ele vai estar conosco aqui numa quarta-feira e alguns dias, bem nos dias do aniversário. Dia 27 é o aniversário do Hugo, dia 27 de abril. Vamos ler a palavra do Senhor no capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 31 a seguir. Diz assim: nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-se-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Dissarte-se alguém, tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador, outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. O versículo 35 diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos. Amém? Glória a Deus. Amado, nós, principalmente nós brasileiros, deixamos as coisas para a última hora. E se não colocar, às vezes, um lembrete na geladeira, alguma coisa assim, parecido, esquece. Esquece compromisso, deixa o comércio na época do Dia das Mães, o último dia nas vésperas, deixa até o sábado aberto o dia inteiro para comprar, porque as pessoas esquecem de comprar antecipado. Natal, deixam tudo para a última hora. Estamos na época agora de declarar o imposto de renda de pessoas físicas. Aí, quando chega, tem um tempo, vários meses, para a pessoa fazer a sua declaração, mas quando chega nos últimos dias, é que ele resolve fazer a sua declaração. Então, o brasileiro deixa muitas coisas para a última hora. Isso é mal. Com certeza, quantas vezes as pessoas ele vence a sua conta dia 20 e ele recebe dia 5 ao dia 10, falta vários dias para vencer ainda. E quando chega aquele momento, ele esqueceu, passou do dia 20, agora ele vai ter que emitir uma segunda via do boleto, porque esqueceu, porque deixa as coisas para a última hora. Mas tem coisas que nós não podemos deixar para a última hora. Tem coisas que nós devemos deixar fazer antecipado. E temos que ter essa visão. Quantas pessoas que muitas das vezes, amado, quando ele é parado pelo policial rodoviário ou dentro da própria cidade, ele pega a sua habilitação e diz assim: você sabia que a tua habilitação está vencida? Foi o quê? Não sabia. E a habilitação, a data de vencimento está até em vermelho.
Não está em vermelho ali para a pessoa estar ali se destacando, e a pessoa às vezes anda e esquece porque deixa as coisas para a última hora. Quando nós vemos esse texto é o chamado, conhecido como o texto da mulher samaritana. Jesus, acontece uma tragédia, que a morte de João Batista, começam a persegui-lo, começam até a dizer que Jesus está tendo mais fama do que João Batista, dizendo que ele está batizando mais pessoas do que João Batista, apesar de ele não batizar, e sim os seus discípulos batizar, e eles se afastam da região e vão para uma outra região, e era necessário passar por Samaria, e Samaria era um local onde os judeus não se dão com o samaritano. Eles davam uma volta de quilômetros para não passar dentro dessa vila, vamos chamar dessa cidade de samaritano. Mas Jesus, ele quebra preconceito, quebra paradigmas, e ele para exatamente num poço, o poço que se chama a herdade de Jacó, que ele tinha dado ao seu filho José. Era exatamente naquela região ali que a Samaria estava localizada. E Jesus, cansado, parou ali e falou para os discípulos: vão atrás de comida enquanto eu descanso. Ele descansando ali, junto àquele poço, de repente, e era isso por volta de meio-dia, de repente veio uma mulher buscar água. E Jesus espera aquela mulher e diz assim para ela, em outras palavras: tire a água para mim e me dá de beber, que eu estou com sede. Dá-me de água. Ela olhou para ele e disse assim, já reconheceu que ele era judeu, falou assim: sendo você judeu, pedir água para mim? Ela estava dizendo o seguinte, que Jesus já estava quebrando ali algo de tradição do judeu, porque o judeu não conversava, principalmente um homem com uma mulher, e um judeu com uma samaritana. Jesus estava quebrando. Mas nós aprendemos algo aqui muito importante. Nós estamos vivendo, hoje nós não temos esse samaritano, mas nós temos várias tribos, temos homossexuais. Nossa cidade não é tão grande, mas podemos uma cidade maior, tem os góticos, tem os funkeiros, tem tantas coisas, tribos que existem para todos lados, homossexuais, lésbicas, são pessoas que muitas das vezes nós como cristãos isolamos essas pessoas. E muitas das vezes nós precisamos quebrar esses paradigmas, esse preconceito de chegar e mostrar que tamanho é o nosso Deus e que tipo de amor é esse Deus. Porque a minha reação, a tua reação diante dessas pessoas vai mostrar quem é o nosso Deus e qual é o amor de Deus para com essas pessoas. A nossa reação vai mostrar isso. Porque nós somos representantes de Deus. Sim ou não? Somos representantes de Deus. Então a nossa atitude diante da sociedade, diante dessas pessoas, diante dessas tribos, vai nos mostrar que tipo de amor o nosso Deus vai dizer. Eles vão dizer assim, que Deus é esse? E Jesus nesse momento estava quebrando isso. E ele começa a falar de amor. Ele fala a respeito de adoração. Observe que nesse texto ela diz assim: vocês judeus dizem que deve só adorar só lá no templo, mas os nossos pais adoraram nesse monte. Jesus mais uma vez dá liberdade para aquela mulher adorar. Diz assim: olha, chegará um tempo que é chegado que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Ou seja, você pode adorar a Deus aqui nesse poço. Ele dá essa liberdade para essa mulher. Ou seja, nesse momento, essa mulher já está toda quebrantada, sabendo a maneira que Jesus estava tratando. Só que o nosso Jesus, e ele também nos ensina que nós devemos tratar com amor, mas sem deixar de mexer na ferida, na enfermidade da pessoa. Nós tratamos com amor, mas mexemos na ferida da pessoa. Mostramos o remédio para essas pessoas. Olha o que Jesus disse: se você soubesse quem te pede a água, você pediria e eu daria a água viva, que jorra para a vida eterna. Dá-me dessa água. Sim, então vá lá, busca o teu marido. Olha, Jesus mexeu ou não mexeu na ferida, na enfermidade dessa mulher?
e de uma forma muito sábia. É o que Jesus quer que nós façamos, amado. E chega exatamente nesse momento, amado, aonde os discípulos chegam e vê Jesus conversando com a mulher, estranho, mas não falam nada. Amados, quantas vezes nós como crente, às vezes nos convertemos, temos amigos de bar, amigos de jogatina, e a hora que nós se convertemos, as pessoas estão lá no bar, nós passamos até virando a cara. Fazemos de conta que não vemos, amado. E queremos alcançar, queremos que eles venham para a igreja. Quantas pessoas que nos esperam, que estão à nossa volta. Ah, mas o que o pastor vai dizer? O que as pessoas vão dizer que eu estou evangelizando aqui uma prostituta? Estou evangelizando aqui, o que vão dizer? Não tem o que vai dizer, você está cumprindo com a palavra, o ID de Jesus, amado. Você cumpre com o ID de Jesus. Os discípulos não perguntaram nada, mas eles queriam arrumar uma maneira, arrumaram rapidinho a comida. Mestre, vem comer, vem comer, querendo tirar o mestre dali. E ele responde, uma comida eu tenho. E eles, mas quem será que trouxe comida? Ele estava com fome. A minha comida é fazer a vontade do Pai. E aí ele coloca no versículo 35, que é o ponto que eu quero chegar aqui. Vocês dizem que falta 4 meses para a colheita. Eu, porém, vos digo, levantai os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos. Nós queremos meditar nessa noite sobre o seguinte tema: a visão missionária e a volta de Jesus. A visão missionária e a volta de Jesus. De acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, temos que ter poder para testemunhar. Jesus Cristo, com os seus discípulos, instruiu, ensinou, tanto na teoria como na prática. Chegando esse momento que ele já havia acontecido a sua ressurreição, por um espaço de 40 dias ele ficou orientando os seus discípulos, e uma das suas orientações, ele diz o seguinte: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Para que poder? Para ser minhas testemunhas. O próprio Jesus sabia que para ser testemunha, os discípulos precisavam do poder do Senhor. Amados, quando nós buscamos o poder de Deus, nós somos testemunha. E o que é ser testemunha? Testemunha é evangelizar, é fazer a missão, é cumprir com missão. Quem tem o poder do Senhor, ele quebra preconceito, ele levanta os seus olhos e vê a seu redor, vê o seu vizinho, vê o seu colega de trabalho, e vê que essas pessoas, eles precisam do amor de Cristo, eles precisam ser alcançados pelo grande remédio que é Jesus, que essa sociedade precisa. Nós precisamos de poder. Jesus, o missionário modelo, é dinâmico e é um homem de ação. Se nós olharmos em todo o ministério de Jesus, os verbos percorrer, ensinar, pregar, curar, foi usado no ministério de Jesus. Ele ensinava, ele pregava, ele curava. Esses verbos faziam parte do ministério de Jesus. Amados, nós precisamos ensinar, pregar, curar. Esses verbos têm que fazer parte da nossa vida como cristão. Quantas pessoas, se você levantar os seus olhos, você vai enxergar que precisam ser curados. Ah, pastor, mas eu sei lá, eu não levo jeito, eu tenho uma barreira com esse tipo de pessoa. Amado, que barreira? Siga o exemplo de Jesus. Ah, mas vão criticar, mas criticaram Jesus. Jesus foi na casa de Zaqueu. O que já falaram de Jesus? Já falaram que ele era comilão e beberrão. Já tacaram a boca nele. Ele ia na casa de alguém, já falava alguma coisa para ele. Amado, vão falar mesmo, mas não importa, o importante é que você está falando da palavra do Senhor.
Amados, eu lembro quando nós começamos a obra ali em Cianorte, distância de uns 300 metros da nossa casa, tinha várias casas de prostituição. E muitas vezes a minha esposa, nos dias de semana, no início, logo na parte da tarde, porque elas já não levantam cedo, junto com a Mariana, que era pequena, a minha esposa ia e entrava dentro desses prostíbulos, até mesmo nos quartos, aonde elas estavam, naqueles corredores, falando de Jesus, deixando um folheto para essas pessoas. Não importa que vão falar, mas você está levando a palavra de Deus. Mas nós vivemos uma sociedade cristã da seguinte forma: é como aquela mulher curvada, andamos olhando para baixo, olhando somente para nós, olhando para os nossos umbigos, olhando exatamente para os nossos interesses. E o Senhor Jesus disse para os seus discípulos e diz para nós: levanta os vossos olhos e vejam que os campos estão brancos. Qual os campos? As pessoas que estão prontas para ser colhidas. Você deve anunciar o Evangelho, pregar, fazer a tua missão. Quantas pessoas que, quem sabe, morreram e você tinha o desejo de falar e não falou de Jesus. Mas eu quero dizer para você que não se preocupe, porque Deus não vai recolher ninguém sem essa pessoa ter uma oportunidade de uma revelação de Deus ou de ouvir a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que o homem é indesculpável. Ele vai, alguém que corajoso vai falar com ele, alguém vai transmitir a palavra, vai levantar os seus olhos e vai ver que esse campo está branco. Falar de Jesus. Ah, mas eu tenho medo. Amados, tem medo de uma favela? Lá tem quem que mora na favela? Não são pessoas? E não são pessoas que Jesus morreu por elas? Ou Jesus só morreu por uma classe de pessoas? Quantas pessoas que necessitam? Jesus viu nas multidões aflitas, exaustas, pessoas que estavam maduras para ser colhidas. Amados, quantas vezes, você vai me responder agora, que você dizia assim: ah, mas o quanto que eu queria que essa pessoa aceitava Jesus, e você nunca falou e nunca pregou, daqui uns dias você ficou sabendo que essa pessoa ouviu o Evangelho que está lá na determinada igreja. Você fala: por que eu não falei de Jesus para essa pessoa? E ainda tem a cara de pau de conversar com ele, da paz do Senhor. Irmão, quantas vezes eu quis pregar o Evangelho para você, e o outro teve coragem. Quantas vezes eu quis, mas não fez. Você não fez. E às vezes vamos chegar de mãos vazias. Amado, nós estamos muito preocupados conosco mesmo. Nós estamos preocupados com o que ganhamos, o que vamos fazer, projeto aqui, deixamos essas coisas que Deus pede para nós em segundo, terceiro plano. E um dos maiores pecados da igreja é o pecado de omissão. Pecado de omissão. Se um dia tua mulher chegar e falar assim: olha, hoje eu não vou fazer almoço tão cedo não, vou fazer mais tarde, porque eu vou lá pregar o Evangelho para aquela pessoa. Você vai brigar com ela ou não? Vai pregar o Evangelho. Essa pessoa vai te agradecer. E com certeza Jesus vai se alegrar. Precisamos ver as pessoas com os olhos de Jesus. Amado, quando você vê qualquer classe de pessoas, olhe com os olhos de Jesus. Jesus nunca via pessoas de uma forma errada. Ele via um ramo para ser colhido, um cacho de trigo para ser colhido, algo para ser colhido, está pronto para ser colhido. Ele via algo que seria transformado, como ele viu naquela mulher. Você já imaginou como essa mulher samaritana era tratada na cidade dela? Essa mulher, amado, olha bem, ela não podia entrar no templo. Uma, por ser mulher, a sinagoga não deixava isso. Outra, por ela ser amante de vários homens, ou seja, uma mulher adúltera. Como que essa mulher era tratada na cidade de Samaria?
aquela que estraga a família, que acabou com a família de fulano e tal, que ficou com o marido de fulano e tal. E Jesus, quando olhou para ela, não viu que era uma prostituta, mas viu uma pessoa que precisava da palavra e conhecer. Jesus tratou como um ser humano, uma criatura de Deus, uma pessoa que foi transformada pelo poder de Deus. Ele viu na samaritana uma sedenta por água viva. Ele viu em Zaqueu um sedento de justiça, um candidato a ser admitido na família de Abraão. Enquanto muitas pessoas via como Zaqueu um ladrão, uma pessoa corrupta, uma pessoa que enriquece nas costas dos outros, e ali Jesus chegou, ele queria ver Jesus, queria um encontro com o Senhor Jesus. Jesus via uma pessoa sedenta de justiça, a ponto de dizer: Senhor, se eu tenho defraudado, roubado alguém, eu devolvo 4 vezes mais se essa pessoa comprovar que eu roubei. Ele é sedento de justiça, ele queria ser justo. E o próprio Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa, porque esse também foi admitido naquele momento como família de Abraão, família de Deus. Quem nós éramos diferente dessas pessoas, amado? Às vezes nós como cristãos se achamos demais, amado. Se achamos a última bolacha do pacote. Não dá nem para brincar de esconde-esconde, que se acha. Não dá para brincar de esconde com ele, porque ele se acha. Ele se acha melhor, mas olha para trás. Quem eu era, quem você era? Melhor do que essas pessoas? Não. O amor do Senhor, como foi cantado aqui, é um amor incondicional. Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos ama dessa forma, independente de cor, de raça, de tipo de pessoa. Ele nos ama. Ele ama até mesmo essas pessoas. Mas será que Deus ama esses estupradores, essas pessoas assassinas? Ele ama essas pessoas. Ele morreu por essas pessoas. Ele quer que essas pessoas, que nós, como Jesus diz, levanta os seus olhos e veja que os campos estão brancos. Esses campos, ele está dizendo de pessoas que estão pronto para ser colhida, pronto para aceitar Jesus, pronto para ser inserida na família de Jesus. Jesus manda: erguei os olhos e vede os campos. Esses campos são pessoas que nos cercam, amados. São pessoas que nos cercam. Amado, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas chegam para nós e dizem assim: fala para mim de Deus. Eu contei aqui uma experiência que nós tivemos. Nós estávamos em Porto de Galinha, na praia. Estava ali sentado, estava ali de short, sem camisa, sentado ali, meditando, olhando. Ele não estava com Bíblia na mão, não estava com um livro na mão, nada. E de repente passou uma mulher, uma vendedora, passou para lá, passou para cá, e na volta ela parou bem na minha frente e disse assim: homem de Deus, você tem uma palavra para mim? Não estava escrito na minha testa que eu era crente, não, que eu era pastor. E também nem me preocupei, dizer assim: espera um pouquinho, deixa eu vestir uma calça, uma camisa, porque eu estou meio indecente. Não. Foi ali que Deus deu a posição. Vamos falar de Jesus para aquela pessoa. Fiquei mais de meia hora ali falando da palavra de Deus para ela, orientando por ela, e orei por ela ali, amada. Diante de umas pessoas, eu falei assim: é um escândalo, Deus me conhece do jeito que eu sou. Essas pessoas precisam ouvir a palavra, amada. Nessa viagem nós estávamos no hotel e eu vi uma pessoa assim, sabe, daquelas pessoas assim, meio legalista. E ele foi tomar um café. Nós olhamos assim, eu passei perto dele, cumprimentei, bom dia e tal. E ele estava com a Bíblia do lado. Ali. Eu olhei, tá? Daqui a pouco ele terminou o café e foi lá lá da piscina, tinha umas mesas com a Bíblia na mão. Falei: vai. E eu peguei, terminou o café, eu fui para aquele lado, falei para minha esposa: eu vou lá começar um assunto com esse camarada. Quando ele vinha vindo, lá assim: já fez a sua devocional? Usei essa linguagem ainda. Já falou com Deus? Ah, já, mas nem parou.
Imagine, digamos, ele não sabe quem eu sou. Se eu estava perguntando alguma coisa, eis uma oportunidade para falar de Jesus. Mas parece que ele só queria mostrar que ele era um cristão e estava com a Bíblia na mão. Eu não posso perder a oportunidade, amados. Eu não posso de maneira nenhuma, porque às vezes Deus está colocando uma pessoa que é a última oportunidade dele. Essa samaritana, quem sabe, não tinha mais esperança, uma mudança de vida. Jesus veio e colheu esse fruto, e essa pessoa passou a ser testemunha do Senhor, porque ela trouxe a cidade para ouvir a palavra de Deus, e ali Jesus pôde ouvir, pôde falar, pôde ouvir os problemas, pôde curar, pôde ensinar as pessoas, a ponto dessas pessoas dizer assim: nós cremos agora, não porque você falou, porque nós estamos ouvindo, e estamos assistindo, estamos vendo quem Ele é, e Ele é o Filho de Deus. Muitas pessoas chegaram ali aos pés de Cristo. Agora imagine se Jesus tivesse o pensamento judaico e não passasse por Samaria, quantas pessoas estavam perdidas. Na nossa cidade, graças a Deus, é uma cidade que não tem favela. Tem alguns bairros meio terríveis lá. Como é que é o bairro lá, o Buracão, que fala lá? Como é que é a outra vila ali também, que é meio perigosa? A Vida dos Pescadores, que fala ali. Mas tem vidas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Precisam ouvir a palavra do Senhor. Eu não posso escolher para quem eu falo. Eu preciso transmitir a palavra do Senhor. Amado, esses campos são as pessoas que nos cercam. A visão correta desperta compaixão. Amado, é assim, ó. A visão incorreta é assim: eu passo, vejo uma pessoa meio esquisito, bonezão na cabeça, calçona lá no fundo, o fundo lá no joelho, cuecona aqui em cima, andando ali, eu falei: esse cara é marginal, esse cara é bandido. Essa é a visão incorreta. Eu olho para ele, aquele camarada está lá do lado, lá, quem sabe parado lá, meio esquisito, eu vou mudar de caminho, porque aquele cara vai me roubar. É a visão incorreta. Não é assim que nós pensamos muitas vezes? Às vezes, chegamos com o carro, vem vindo a pessoa, entra logo, fecha de medo que essa pessoa venha pedir alguma coisa. Não é assim, o mundo está gerando isso. Agora, se eu olho com os olhos de Jesus, eu vou ter compaixão dessa pessoa. Vou ter compaixão dessa pessoa. Chega uma pessoa, tem uma pessoa que quase todos os meses passa lá em casa. Ele já sabe, o pastor está aí, daqui, ele chega, está com a tornozeleira eletrônica. Você sabe que o camarada já esteve na cadeia e ele vem lá pedir alguma coisa, conversar alguma coisa. Você tem que dar atenção para ele. Eu tenho que olhar com os olhos de Jesus, porque eu vou ter compaixão. Jesus tinha compaixão das pessoas, porque ele olhava, é um campo. Eu não posso julgar as pessoas pela aparência das pessoas. Eu tenho que olhar para as pessoas como um campo para ser colhido. Amados, graças a Deus tem mudado muitas das vezes a mentalidade dos cristãos, mas Deus me livre se encontrasse alguém, de repente eles com a camiseta, uma cavada, tatuagem para um lado, tatuagem para o outro, virado, barbudão, falei assim: isso, misericórdia, isso nunca foi crente na vida dele. E às vezes essa pessoa é mais crente do que muitos crentes. Muito mais. No passado, se visse uma pessoa cantando, ou uma mulher de roupa cavada, misericórdia, isso aí nunca foi crente na vida deles. Como é que eu posso julgar uma pessoa? Pela roupa, pela aparência das pessoas. Se fosse assim, amado, quantos os crentes do passado, do Velho Testamento, barbudo, cabeludo, roupa toda esquisita, colocavam que tipo de pessoas que eles eram? E Deus excluía essas pessoas? Nós estamos escolhendo que campo que eu quero, que tipo de plantação que eu quero colher. E nesse campo missionário, da ceifa do Senhor, nós temos que colher todos os frutos que Deus colocar em nossa frente.
Quando o amor de Jesus habita em nós, impulsiona na obra missionária, amado. Quando o amor de Jesus nos alcança, ele nos leva, nos empurra para a obra missionária. Eu tenho desejo de pregar a palavra do Senhor. Lembra de Isaías, quando ele teve um encontro com o Senhor? Ele diz, no ano que morreu o rei Uzias, ele foi ao templo. Ele não foi ao templo para adorar, ele foi para reclamar a morte do Senhor. A ponto, amado, porque Deus não se manifesta antes de uma adoração, amado. Deus fala depois de uma adoração. O ambiente tem que estar preparado para esse momento. E quando ele estava ali no templo, ele teve uma visão. Ele viu os serafins, que tinham 6 asas, com 2 cobriam os seus pés, com 2 cobriam o seu rosto, e com 2 voava. E eles diziam, santo, santo, santo. Havia uma preparação, e ele começou a ter essa visão, e Deus começou a falar com ele. Após Deus ter falado com ele, ele vê o seguinte, que uma tenaz, como uma pinça, pega uma brasa, queima os seus lábios, purifica a vida dele. E depois Deus diz assim, a quem enviarei? Quem de ir por nós? E ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Após o encontro com o Senhor, ele estava pronto para ir e fazer a obra missionária. Quando eu recebo Jesus, quando eu tenho esse amor na minha vida, o meu desejo é falar para meus colegas de trabalho, para os meus vizinhos, na rua, convidá-los e dizer que Jesus ama essas pessoas. Você tem feito isso? Como você tem visto as pessoas que te cercam? Como você tem visto essas pessoas? Precisamos fazer, amado, a oração do cego. O que o cego disse? Jesus disse para ele, o que você quer que eu faça? E ele respondeu, Senhor, abra os meus olhos para que eu veja. Abra os meus olhos para que eu veja. Parece que temos que fazer essa oração, para que nós abrimos os olhos e começamos a ver as pessoas como um campo pronto para ser colhido. Olhar, amado, basta de ser crente da igreja para casa, da casa para a igreja. Basta, amado, de só termos de carregarmos Bíblia. Eu preciso fazer a minha parte, e para isso eu preciso de poder para testemunhar. Eu preciso olhar com os olhos de Jesus. Essa tem que ser a nossa oração. Mesmo que as pessoas te chamem, comece a testemunhar, eles já começam a chamar você de pastor, pastorzinho, pastorinha, começa a chamar você de, sabe, deixa que chame, mas você deve falar do amor de Deus, deve falar que essa pessoa precisa de Jesus, e falar desse amor, com certeza, essa pessoa vai ser mais do que abençoada. Para ser testemunha, precisamos de poder, e aí seremos os missionários que Jesus quer. A igreja de Cristo é uma igreja missionária. Deus, seu único filho, ele fez dele um missionário, para vir anunciar essa palavra, e deu essa missão para nós, amado, para nós. Para pensar qual foi a última vez que você pregou a palavra do Senhor, falou de Jesus para uma pessoa. Qual foi a vez que você se preocupou com o problema dessa pessoa? Qual foi a última vez que você estendeu a mão para essas pessoas? E quantas pessoas que estão ali, quem sabe até maltrapilhas, mas elas precisam ouvir a palavra de Deus. E a hora que você alcançar essas pessoas vão dizer o seguinte, vão te agradecer, que um dia você não fez acepção deles. Vão te agradecer porque você levou eles aos pés de Cristo. Tem um rapaz ali em Cianorte que, na época, o apelido dele era Marcelinho do Cemitério. Cemitério porque ele havia matado já várias pessoas. Rapaz novo ainda, tinha passado tempo preso. As pessoas tinham medo só de conversar com ele. E sabe quem foi a primeira pessoa a conversar e falar de Jesus para ele, fazer um serviço? Foi minha esposa. Pastor, o senhor não tem medo de deixar sua esposa conversar com esse tipo de pessoa? Não.
Nós tivemos hoje, essa pessoa é pastor, mas nós recolhemos dentro da nossa casa, trouxemos com o pedido da ajuda da sogra dele. Esse rapaz foi um dos líderes do Comando Vermelho em São Paulo, assaltante de banco, e ele ficou dentro da nossa casa por vários dias. Muitas vezes ele tinha uma sala embaixo, nós morávamos no sobrado da igreja, eu coloquei num colchão, você vai dormir aqui. Logo de manhã eu acordava, vem tomar café. Terminava o café, falava, vamos junto comigo, sempre junto comigo. E Deus transformou a vida dessa pessoa. Eu preciso cuidar, sim, mas eu preciso amar. Eu preciso olhar com os olhos de Jesus. Aí sim, nós vamos ver Jesus alcançando essas pessoas. O mundo tem falta de amor, amados. O mundo tem falta muitas vezes de você abraçar essas pessoas. Amado, quantas pessoas que criaram até o dia do abraço, né? Na rua, se você dá um abraço em alguém, você, meu Deus, eu estava precisando desse abraço. E às vezes nós vemos pessoas que para dar um abraço, ele tem dificuldade. Ele trava tudo para dar um abraço. Não é verdade? Tenha medo, amado. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Dá um abraço nordestino, né? Arrochado mesmo ali, né? Mas a pessoa dá um tapa nas costas dele assim, como é que você vai? Pá! E ali, abraça ele, né? Não seja, as pessoas, a maior parte, os políticos que eles mais gostam, os políticos que vivem abraçando, dando tapa nas costas das pessoas. Ame, tenha essa visão. Amados, nós estamos aguardando a volta de Jesus. Certo? Agora, as pessoas precisam ouvir a palavra para Jesus vir buscar essas pessoas. Nós não vamos perder para o diabo. Nós vamos ganhar, em nome de Jesus. E eu espero que você, meu amado, entenda isso. Não importa quem seja, não despreze essas pessoas. Seja ela que for, trate dessa forma, pregue a palavra, mostre o amor. Você não é igual a eles. Pregue a palavra do Senhor, e essas pessoas vão ser alcançadas, e um dia eles vão te agradecer, porque você levou Cristo a essas pessoas. Tenha essa visão, levanta os olhos e veja que os campos já estão brancos, pronto para ser colhido. Esses campos Jesus vê como pessoas, e que você tenha esse olhar também. Em nome de Jesus, coloque-se em pé. Deus, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecer pela tua palavra de conscientização à tua igreja. Queremos te agradecer pelo teu Santo Espírito que visita, que convence e que nos ajuda, Senhor, até mesmo a orar. Senhor meu Deus, eu quero colocar a vida de cada família aqui representada. Que o Senhor abençoe, cuide, proteja em todas as áreas. Seja, Senhor, na saúde, seja, Senhor, no vestir, no calçar, no trabalho. O Senhor esteja, Senhor, abençoando, Pai. Livra de toda enfermidade. Livra, Senhor, de todo mal. Os profissionais que trabalham, Senhor, na área de segurança, Pai. Proteja e guarda, Pai amado. Livre, Senhor, de todo mal, de toda a corrupção. Livre, Senhor, de todo o suborno. Livra, Senhor. Senhor, eu coloco todos os professores, Pai amado. Senhor, que os teus anjos vão à frente dos professores em cada sala de aula. Livre, Senhor, de cada aluno usado, Senhor, por intento maligno, Senhor. Dê sabedoria. Cuida, Senhor, de cada professor, Pai amado, para que essas vidas venham conhecer, Senhor, também o amor de Deus, Pai amado. Senhor, protege a nossa cidade. Protege, Senhor, e derrame suas bênçãos, Senhor. Que haja trabalho, que haja sustento para todas as famílias, Pai amado. Senhor, meu Deus, quantas famílias que hoje estão chorando, desempregados, Senhor, por causa, Senhor, de coisas erradas de pessoas, Pai amado. Que o Senhor venha consertar, Senhor, a vida, pois a Tua palavra diz: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados, o Senhor sara essa terra e perdoa os nossos pecados, Pai amado. Senhor meu Deus, que o Teu amor, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, que vive e reina em cada coração, e o povo de Deus diga: que Deus te abençoe e abençoe teu irmão, em nome de Jesus.